aí, chegou sábado. Estamos, graças ao bom Pai, juntos novamente, eu empolgada como sempre. Gratidão pela companhia de cada um. Gratidão pelos que participaram da aula passada, fizeram as atividades. Ai, ainda bem que tá passando rápido. Aí a saudade não me mata. Segunda-feira é um dia muito especial. Falaremos sobre segunda-feira? Outra oportunidade. Porque hoje vamos para nossa aula e vamos começar com a prece. Senhor Jesus, gratidão por todas as bênçãos, todos os cuidados, toda a proteção. Agradecemos, Mestre, pela chuva tão abençoada desta semana. Agradecemos pelo nosso alimento diário, pelo lar que nos acolhe, nos mantém em segurança. Gratidão pela água que sacia nossa sede, pelo trabalho que nos traz abundância em todos os aspectos. Gratidão por toda a tua misericórdia conosco, Senhor. Mantenha-nos sobre os teus cuidados, envolvidos no teu amor, na tua paz, hoje e sempre. Eu gosto muito de conversar com Jesus. Quem assistiu a aula sábado passado vai entender melhor a aula de hoje. Para quem não assistiu, entra lá no canal, assista a aula anterior, tá? Por quê? Vocês lembram que nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre as 3 revelações. E sábado passado nós falamos sobre a terceira, que é o Espiritismo. Vocês lembram também da história do Rodrigo? Tem uma partezinha lá da história que a professora fala que o Espiritismo não foi criado por uma pessoa e que foram os espíritos superiores, sob as ordens do Espírito da Verdade, através de Allan Kardec. Na historinha nós citamos esse nome. Então hoje nós estudaremos um pouquinho sobre Allan Kardec e a sua missão. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Vocês lembram que dia que foi sábado passado? Ele era dotado de uma inteligência notável. O seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Riva, mas utilizou o pseudônimo de Allan Kardec para os livros espíritas que publicou. Ele era um menino muito inteligente. Na sua juventude, se interessava pelos estudos de ciência e filosofia. Estudou na Suíça com o professor Pestalozzi e tornou-se seu dedicado discípulo. Desde os 14 anos, ensinava o que sabia para os outros, gratuitamente. Conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês. Allan Kardec era professor durante o período de 1835 a 1840. Deu cursos gratuitos de química,
física, astronomia e anatomia comparada em sua casa. Era também escritor de livros pedagógicos de aritmética e gramática e traduzia obras inglesas e alemãs. Ele se casou em 1832, aos 28 anos, com a senhora Amélia, que era professora. Eles não tiveram filhos. E graças à venda de seus livros pedagógicos, ele e sua esposa alcançaram uma posição financeira satisfatória. Lá pelo ano de 1855, ele encontrou com um amigo, o Sr. Carrot, que lhe falou sobre fenômenos e sobre a ação dos espíritos, que lhe fez aumentar muitas dúvidas. Você um dia será dos nossos, disse o seu amigo. Não digo que não, respondeu Allan Kardec. Veremos isso mais tarde. Depois, certo dia, ele foi convidado para assistir às experiências que se realizavam na casa da senhora Pliny Mason. E lá foi a primeira vez que Allan Kardec testemunhou o fenômeno de mesas girantes que saltavam, corriam. Mas as reuniões que se faziam lá não eram sérias, eram só para divertimento. Em uma dessas reuniões, ele conheceu o Sr. Baldwin, que lhe ofereceu assistir às sessões semanais que se efetuavam em sua casa. Desde este momento, então, começou a frequentar este local e foi onde fez os seus primeiros estudos sérios em espiritismo. Começou ali a procurar resolver os problemas que lhe interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Chegava em cada sessão com uma série de perguntas preparadas e metodicamente arrumadas e organizadas. Elas eram sempre respondidas pelos espíritos com precisão, profundidade e de maneira lógica. No ano seguinte, em 1856, seguiu ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se tinha na casa do Sr. Holstein. Também teve relação com outras pessoas que eram envolvidas nesta reunião, que lhe ajudaram no seu trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas dadas pelos espíritos, coordenadas e classificadas, que formou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. O primeiro livro que Allan Kardec coordenou, organizou com as perguntas formuladas por ele. Isso em 18 de abril de 1857, que é a data que marca a fundação do Espiritismo. Allan Kardec tornou-se mundialmente conhecido, o codificador da doutrina espírita. Orientado por espíritos superiores, sob a coordenação do Espírito da Verdade, lançou sucessivamente o que é o Espiritismo em 1859, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, O Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. A missão de Allan Kardec não era fácil, pois a revelação da doutrina espírita transformaria o mundo inteiro e muitos inimigos colocariam obstáculos no seu caminho. Ele tinha que sacrificar seu repouso, sua tranquilidade, até sua saúde, para cumprir o seu trabalho.
Para tal missão, não era suficiente a inteligência. Era necessário, primeiramente, para agradar a Deus, ter humildade, modéstia e desinteresse. Allan Kardec morreu com 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Sua esposa, que lhe apoiava nos trabalhos, tinha 74 anos nesse momento e viveu até os 89. Leon, Gabriel, Camille foram os principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Vocês têm bastante perguntinhas aí, não tem? Bastante questionamentos sobre a aula de hoje. Não fiquem com dúvidas. Perguntem sobre as obras que eu mostrei para vocês. Todos estão disponíveis. Se alguém quiser, pode pedir para a prof, que a prof empresta, tá? A atividade, outra atividade facinha, porque vocês, são muito inteligentes. Agradeço pela companhia, pela oportunidade de estar no lar de vocês. Aguardo no próximo sábado. E segunda é dia de quê? De vocês. Parabéns. Sejam crianças. Aproveitem essa fase que é tão boa. Beijos no coração e até breve. Muito, muito breve. Beijo.